Shalom, queridos! Hoje é dia 12 de outubro do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 27 de Tishri do ano 5784 da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito é juntos nós estudarmos a Parashá semanal da Torá. Sempre lembrando que toda exposição aqui no Compartilhando a Torá sempre será voltado, contextualizado para a vida espiritual de um Benei Noah, isto é, um não-judeu que decidiu seguir o monoteísmo, crença em um único Deus, com fundamentação judaica e orientação rabínica. Então, bora iniciarmos mais um estudo da Parashá semanal da Torá. Muito bem, amados. Essa semana nós iniciamos um novo ciclo de estudo da Torá. Baruch Hashem por isso. E essa semana nós estamos estudando a Parashá de Bereshit, a primeira porção da Torá lá no livro de Gênesis. A Parashá Bereshit significa no princípio, uma referência de Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, que diz Bereshit, no princípio. Essa Parashá, ela contém, para efeito de conhecimento, 146 versículos. E essa Parashá, ela começa em Gênesis capítulo 1, verso 1, até Gênesis capítulo 6, verso de número 8. E trazendo aqui um resumo para os amados do que a Parashá trata, e são vários assuntos. Por exemplo, essa Parashá, ela fala da criação do universo, fala da criação do Shabat, fala da missão do homem, fala da companheira de Adão, a Rava, a Eva. Nós vamos aprender nessa Parashá sobre o pecado da árvore do conhecimento, lá no capítulo 3. No capítulo 4, a Torá nos mostra Caim e Abel, e nós bem sabemos aquele episódio triste, onde Caim mata Hevel, e posteriormente a Torá ela traz para nós aqui as próximas 10 gerações, que vai de Adão até Noé. E a Parashá termina aqui, trazendo aqui uma introdução da destruição da humanidade por causa dos seus pecados, e Hashem vai trazer o juízo por causa dos pecados com o dilúvio. Então existe e tem muito conteúdo para nós estudarmos dentro dessa Parashá semanal da Torá. Hoje, a minha proposta aqui é nós conversarmos sobre a seguinte temática: o propósito da criação. É sobre isso que nós vamos falar nesse shiur, o propósito da criação. E qual é, meus queridos, o propósito da criação de acordo com a Bíblia, de acordo com a Torá? Qual é o propósito da criação? É sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse estudo, é sobre isso que vamos tratar aqui nesse shiur. A Torá, ela começa dizendo em Gênesis capítulo 1, verso 1, ou Bereshit capítulo 1, verso 1. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso de número 1. O propósito da criação. Uma das coisas que nós aprendemos logo de início, quando abrimos a Torá e começamos a estudar a mesma, é que Hashem, sem sombra de dúvida, ele é o criador de todas as coisas. Isso fica bem evidente para nós dentro do capítulo 1
de Bereshit. E além de Criador, ele, Kadosh Baruch Hu, ele é aquele que administra todas as coisas e tudo que está na terra. Daqui nós aprendemos que Hashem tem todo o poder está nas suas mãos. Ele administra toda a criação, tudo e todos. E nós temos um Tehilim, um Salmos, que expressa esse grandioso poder de Hashem. Por exemplo, Salmo 103, 19. Assim está escrito: o Eterno tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então, uma das coisas que nós aprendemos logo de início, quando abrimos a Torá, é que Hashem, ele é o Criador e tem o domínio sobre tudo e sobre todos. E os Salmos, o Tehilim 103, verso 19, traz para nós essa alusão, que Hashem de fato domina tudo e todos. Então não dá para nós fugirmos dessa linda verdade, que a Torá ela começa mostrando Deus como Criador de todas as coisas. O texto inicia: Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui eu quero trazer um questionamento dentro do versículo 1, dentro de Gênesis capítulo 1, verso 1. E juntos, vamos refletir um pouco. Por que a Torá, queridos? Ela inicia com essa expressão, Bereshit, no princípio. Por que a Torá ela vai iniciar com o termo Bereshit, no princípio? E aí, nós vamos ver aqui a história da criação. A Torá, nós bem sabemos, é um livro sagrado com muitas mitzvot para o povo de Israel. Lá em Devarim está escrito que a Torá é a herança do povo judeu, é a herança do povo de Israel. E não seria correto a Torá começar com uma mitzvah? Mas a Torá ela começa falando aqui, trazendo para nós a história da criação. E por que a Torá ela começa com a expressão Bereshit, no princípio? Então eu quero trazer aqui um comentário do Rashi, e o Rashi ele vai explicar para nós esse termo, trazendo aqui o Rabi Yitzhak. E o Rabi Yitzhak, ele cita o Salmo 111, o Tehilim 111, verso 6, para trazer para nós essa explicação. Então assim está escrito no Salmo 111, 6. Revelou ao seu povo Israel o poder de seus feitos, para lhes conceder a herança das nações. E aí vem a pergunta: mas o que o Rashi quer nos ensinar por meio do Rabi Yitzhak? E o Rabi Yitzhak vem e cita o Tehilim, o Salmo 111, verso 6, que diz que revelou ao seu povo o poder de seus feitos, que Deus revelou o poder das suas realizações para o povo de Israel, para lhes conceder a herança das nações. Então, o Rabi Yitzhak, nesse comentário do Rashi, ele nos explica: se as nações do mundo disserem ao povo de Israel, vocês são ladrões, pois conquistaram as terras dos 7 povos de Canaã, os judeus lhes responderão: a terra inteira foi criada por Hashem, a terra inteira foi criada por Deus, e Deus deu a terra para quem ele quis dar. E pensando no povo judeu, no povo de Israel, Hashem deu a terra para o povo de Israel. Já que a Torá é uma herança do povo judeu, evidente que a Torá, de acordo com o comentário do Rashi, usa essa expressão Bereshit para caso, lá no futuro, alguém acuse o povo de Israel de roubo de terra, eles poderiam usar o Bereshit, capítulo 1, verso 1, para falar: imagina, nós não roubamos ninguém. Hashem, Deus, é o Criador de tudo, e Hashem nos deu a terra.
Então essa é uma explicação que o Rashi traz no seu comentário, e o Rashi ele cita o Rabi Yitzhak. Sendo assim, nós temos com essa explicação duas observações. Primeira, que Hashem é o Criador de toda a terra. E além de Criador, Kadosh Baruch Hu é o dono de toda a terra. E como nós aprendemos, ele administra tudo. Ele administra todos, porque Hashem é grande, Hashem é poderoso. E a segunda observação que nós aprendemos aqui, caso lá no futuro o povo judeu fosse acusado de roubo da terra, eles falariam que Hashem criou a terra e ele, Kadosh Baruch Hu, deu a terra para o povo judeu. E isso está escrito lá em Tehilim 24:1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então Hashem é o Criador e é dono de toda a terra, e ele deu a terra para o povo de Israel. Então, se alguém acusasse o povo judeu de roubo, eles iriam falar: lá no princípio, Bereshit, Hashem criou a terra e Hashem nos deu a terra. Então nós não roubamos. A terra primeiro é de Deus e ele nos deu a terra. Então aqui é uma interpretação que nós temos aqui do porquê a Parashá ela começa com o termo Bereshit. E avançando agora no raciocínio aqui do texto, na lógica do texto, já sabemos que Hashem ele é o Criador de todas as coisas. Agora, nós entramos na segunda pergunta, que tem muito a ver com o nosso tema do nosso shiur. Qual o propósito da criação da terra? Por que Deus criou a terra? Este é o tema que nós estamos tratando aqui. E para responder essa pergunta, por que Deus criou a terra? Qual o propósito da criação da terra? Eu quero trazer aqui o Midrash, para não ficar nas minhas palavras. Então o Midrash fala para nós que Hashem criou este mundo como um reino inferior. Isto é, desprovido de consciência divina, com a intenção, olha a intenção de Deus, de acordo com o Midrash, de que a humanidade preenchesse o mundo com tal consciência. O Humash ele traz outro comentário para nós, em cima dessa pergunta, qual o propósito da criação? Então, um outro comentário do Humash nos diz, Deus criou o mundo, a fim de ter uma morada nos reinos inferiores. Então começa a ficar claro para nós aqui, e usamos como base o Midrash e um comentário do Humash. E de forma resumida, a resposta é bem simples. Deus criou o mundo, que é chamado de mundo inferior, e a intenção de Kadosh Baruch Hu, e a intenção de Hashem, é que a humanidade, que faz parte da sua criação, preenchesse o mundo com a consciência divina. Isso fica bem claro para nós. Então o propósito de Deus ter criado essa terra foi fazer dessa terra a sua morada, e o veículo que Deus vai usar é a humanidade para difundir o conhecimento e a consciência divina nos quatro cantos da terra. Interessante que o Midrash ele traz para nós aqui essa expressão mundo inferior. Então o Midrash ele diz que a terra é igual ao mundo inferior. E o que significa isso? A terra é chamada de mundo inferior pelo Midrash no sentido quando nós comparamos a terra com a grandeza de Deus. E de fato, o que é a terra? O que é o planeta Terra perto da grandeza de Hashem? É um nada. E também a terra é um nada em comparação ao universo. O que é a terra em comparação à imensidão do universo?
Então, o Midrash ele fala para nós que essa terra é chamada de mundo inferior. E Hashem criou essa terra. Olha como vai ficar claro para nós. O propósito da criação é Deus habitar nessa terra e por meio da sua criação da raça humana, ele vai difundir conhecimento e consciência divina em todo o globo terrestre. Esse é o propósito da criação. Deus habitar aqui e fazer seu nome conhecido, no linguajar bem simples. E é interessante, talvez hoje, você faça uma leitura do mundo, uau, mas nós estamos lá em guerra em Israel, existem várias religiões no mundo, ninguém serve a Deus em um consenso. Mas na era messiânica, quando chegar o verdadeiro Mashiach, nós percebemos pela Torá que toda a terra, todas as nações terão o conhecimento de Deus. Isaías, o profeta Isaías, ele já previu isso lá na era messiânica, quando chegar. Está escrito: a terra se encherá do conhecimento de Hashem, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 9, capítulo 11, verso de número 9. Então nós percebemos que em toda a história, este é o propósito da criação. Deus cria o mundo para fazer deste mundo a sua morada e ele cria a raça humana para que a raça humana faça essa divulgação, levem essa consciência, leve esse conhecimento divino nos quatro cantos da terra. Essa é a vontade de Hashem, morar aqui, habitar aqui e usar a criação para divulgar a sua consciência, o seu poder nos quatro cantos da terra. E ainda dentro dessa resposta, para reforçar mais ainda, eu quero trazer aqui o comentário do nosso Rebbe, o Rebbe de Lubavitch. O Rebbe de Lubavitch, ele expressa para nós, por meio de seus ensinamentos, que de fato a vontade de Deus é habitar nesse mundo inferior, como aprendemos agora com o Midrash e os comentários do Rumash. Então, o Rebbe de Lubavitch, no livro Trazendo os Céus para a Terra, trazendo aqui uma gota de sabedoria, o Rebbe diz: quando tudo começou, o céu era aqui na Terra. O plano físico, mais do que qualquer um dos mundos superiores, era o lugar no qual a presença divina queria estar. O que o Rebbe está dizendo? Que o Hashem desejou, ele quer habitar nesse mundo. É isso que o Rebbe de Lubavitch está nos ensinando. Então isso complementa a explicação do Midrash. Qual o propósito da criação? Por que Deus criou o mundo? Para fazer desse mundo a sua morada. E ele vai usar a sua criação, a raça humana, para fazer essa divulgação, para trazer conhecimento e consciência divina nos quatro cantos da terra. Nesse momento, não é uma realidade, mas as profecias messiânicas, como por exemplo Isaías 11:9, diz que vai chegar essa época, que todos vão ter conhecimento de um único Deus. Queridos, Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da água. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Uma das coisas que nós percebemos no versículo 2 é que a terra ela está vazia. E nós aprendemos que Hashem criou a terra com o propósito de habitar nela e fazer dela a sua morada. Essa é a vontade de Deus. Você nunca mais vai esquecer disso. Que
que o propósito da criação, é isso mesmo, o propósito da criação é Deus habitar nessa terra e trazer consciência divina para essa terra por meio da raça humana, ao ponto de que todos conheçam a vontade de Hashem. Os judeus, as 613 mitzvot, os 613 preceitos. O Bene Noach, os 7 preceitos e as suas ramificações. Mas quando nós lemos aqui o versículo 2, nós percebemos que esse processo está em ação. Porque nós temos uma expressão aqui no versículo 2 em hebraico, Tohu Vavohu, que significa sem forma e vazia. Já sabemos o propósito da criação. É Deus habitar nessa terra e fazer dessa terra a sua morada e a consciência dele, de Kadosh Baruch Hu, seja espalhada pelos 4 cantos da terra. Já aprendemos isso. Mas nesse momento do nosso shiur, nós encontramos aqui uma terra vazia. Tohu Vavohu em hebraico, sem forma e vazia. E qual é a explicação desse termo pelos nossos sábios? O Rashi, que é o maior comentarista da Torá, o Rashi nos diz: a palavra Tohu é uma expressão de espanto e de desolação de alguém que se questiona e que se espanta com o vazio com o qual se depara. Conjecturando aqui, ou parafraseando o comentário do Rashi, é alguém que olha para um lugar e este lugar está totalmente vazio, não tem nada. Então, quando a Torá fala aqui em Bereshit, capítulo 1, verso 2, Tohu Vavohu, sem forma e vazia, de acordo com Rashi, é um vazio que você vê e se espanta, porque de fato não contém nada. Nós percebemos então, dentro do versículo 2, um grande vazio na terra. E lembrando que, de acordo com o Midrash, o propósito de Deus é habitar na terra, mas neste momento, de acordo com o verso 2, Tohu Vavohu, a terra ela está vazia. E quando lemos aqui, reforçando o verso 2, há uma forte evidência que Hashem ele está preparando o mundo para habitar nesse mundo. Repare bem, no versículo 2, a Torá diz: e o Espírito de Deus, o Espírito de Hashem, flutuava sobre as águas. E aqui, eu gostaria de parar aqui, um pouco nessa frase, e o Espírito de Hashem flutuava sobre as águas, e responder uma pergunta. O que esse termo Espírito de Deus flutuava significa? A resposta é bem simples. Porque existem interpretações erradas em cima deste versículo, onde alguém diz: não, mas o Espírito de Deus aqui é a segunda pessoa que compõe Deus. Calma aí, vamos entender aqui o texto no original. A palavra Espírito aqui significa Ruach. Ruach. E o que é Ruach? Ruach significa vento, sopro que sai da boca de Deus em hebraico. Então nós podemos dizer que o sopro, o vento de Hashem flutuava sobre as águas. Não existe nada de segunda pessoa de Deus. Não. O texto no original hebraico está escrito Ruach, vento, sopro de Deus. É isso que nós aprendemos aqui. Então nós aprendemos que a terra estava vazia e Hashem, ele vai começar o seu processo da criação. Ele sopra o fôlego, o vento dentro de si para a terra. E fica claro que Hashem vai começar agora, nos próximos versículos, criar todas as coisas, lembrando, para cumprir o seu propósito, habitar nessa terra e
trazer consciência divina para a mesma por meio da raça humana. E quando nós, de fato, estudamos essa paraxá, nós encontramos aqui 3 elementos, que na verdade é o enredo, é a história da criação. Nós aprendemos aqui, ou conseguimos visualizar, o primeiro elemento, o mundo, como nós já aprendemos, ele foi criado por Deus e para ser a sua morada. Este é o propósito da criação. O segundo elemento, a raça humana, o meio pelo qual Hashem vai propagar, vai trazer a sua consciência divina. E o terceiro elemento, a Torá, o meio que a alma se conecta com Hashem. Quando nós estudamos essa paraxá, nós bem sabemos que Adão e Rava, eles pecaram lá no Éden, desobedecendo a Hashem. Sendo assim, eles se afastaram de Hashem. Hashem também ficou distante deles. Então, quando nós lemos aí as 10 gerações de Adão e Eva até Noar, nós temos 10 gerações. E quando nós lemos a paraxá, lá no capítulo 6, nós conseguimos visualizar dentro da paraxá, dentro da própria Torá, que o mundo estava totalmente corrompido. Então, Adão e Eva pecaram, Deus se distanciou deles. As 10 gerações posteriores pecaram e Hashem foi se distanciando cada vez mais. E aí, nós chegamos no dilúvio. Hashem, ele aplica o juízo sobre a face da terra, nós bem sabemos disso, e salva a família de Noar, e salva a família de Noé. Pós o dilúvio, era para ser tudo 1000 maravilhas, era para Noar e os seus descendentes guardarem ali as 7 leis de Noar e a vontade de Hashem, mas nós, mesmo depois do dilúvio, começamos a ver o homem se distanciar de Deus, o homem se afastar de Deus. Então, de Noar se conta mais 10 gerações, e na 10ª geração nasce um jovem, um homem chamado Avraham, ou conhecido como Abrão, que posteriormente Abraão. E o Midrash nos fala que Abraão, com 3 aninhos de idade, ele começa a ter o discernimento que Hashem é um, nunca 2 e 1 e nunca 3 e 1. Hashem é um, Hashem é Errad. Então, se Adão ele afastou a presença de Deus, se a geração depois de Adão afastou mais Hashem da presença de Deus, e pós o dilúvio, as gerações se afastaram mais de Deus, vem Abraão e começa a trazer o conhecimento de Deus para a terra, falando que Hashem é um. Abraão ele começa a propagar o monoteísmo, então Hashem fica um pouco mais próximo do homem. O Midrash fala que quando Avrão ele chega ali em Harã, ele por 5 anos ele começa a divulgar ali o monoteísmo, ele começa a reunir ali as pessoas na cidade e começa a trazer consciência divina, falando que Hashem é um. Então nós começamos a ver agora o propósito de Deus na prática, como por exemplo o primeiro patriarca, o Avraham. Midrash fala que por 5 anos, quando ele chega ali, ele chega em Harã, ele tinha 70 anos e até os 75 anos ele começa a anunciar para as pessoas que estavam ali em Harã que Hashem é um, não é 2 e 1, nem 3 e 1. Então, a consciência divina, o conhecimento de Deus começa a ser uma realidade. E em Abraão, nós começamos a ver o plano de Deus, habitar nessa terra e fazer dessa terra a sua morada. Abraão começa a trazer aí o conhecimento da vontade de Hashem. E aí, nós temos o terceiro elemento, que é a Torá. Quando nós avançamos agora lá no Sinai, Hashem,
vai dar todas as instruções finais para o povo de Israel e para os Bnei Noach. E quando nós recebemos a Torá, no nosso caso, que não somos judeus, mas recebemos as 7 leis de Noah, que Deus lá no Monte Sinai formalizou dentro da Torá, quando nós guardamos as 7 leis de Noah, nós trazemos Deus para a terra. Então repare bem, no Éden o homem peca, as gerações posteriores pecam e afasta Deus da terra. Abraão vem e começa a trazer Deus para a terra. E aí, de modo definitivo, Hashem desce na terra, lá no Monte Sinai, e entrega a Torá para o seu povo, e o povo que guarda a Torá, o povo de Israel, 613 mandamentos, e nós, não judeus, 7 mandamentos e as suas ramificações, nós estamos trazendo Deus para a terra, cumprindo assim o propósito da criação, que é fazer dessa terra, esse mundo inferior, a morada de Deus. Então começa agora a ficar mais claro para nós como nós trazemos Deus para a terra. Você não precisa aceitar nenhum fulano como intermediário. Você não precisa aceitar uma invenção de Roma para se aproximar de Hashem, ou para trazer Hashem para sua casa, ou para trazer Hashem para sua vida. Não! Basta você guardar a Torá. Esses dias, um líder religioso me mandou uma pergunta: como Deus perdoa vocês? É simples. O perdão de Hashem é quando o homem se arrepende de todo o coração. Ele não precisa de nenhum intermediário. Ele não precisa que outro homem morra no lugar dele. Basta ele se arrepender de todo o seu coração. Está escrito no livro de Jonas, capítulo 2. E Deus viu o arrependimento do povo. Deus viu a mudança de comportamento do povo. Então, se você fala para Hashem, eu conheço as 7 leis, eu conheço as 7 mitzvot, e uma das 7 leis de Noah é não praticar idolatria. Então, quando você não adora imagens de pau, de pedra, de barro, você não adora um homem que se faz de Deus por um tal de novo que veio, quando você abandona toda essa idolatria e se arrepende de todo o seu coração, Hashem te perdoa. Tudo que você fez lá atrás, Hashem te perdoa. O importante é você ter a consciência divina agora. Eu falo isso por experiência. Quantas vezes eu estudava a Torá, eu sabia que era o caminho correto, mas ainda tinha medo. Mas chegou uma hora que eu falei: Hashem, adoro somente a Ti, limpa o meu coração. E foi uma libertação maravilhosa. Hoje eu entendo muito bem o que é este primeiro mandamento para nós, Bnei Noach, não praticar idolatria. E a própria Torá, ela traz para nós essa proibição. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Está escrito lá no livro de Salmos 46. Não confie nos homens e nem no Filho do Homem, que não há salvação. Nós somos advertidos a isso. E como vem um e diz: aquele que crê no Filho tem vida, quem não crê está condenado. Isso é idolatria. Isso é abominação. É contra a Torá. E é importante nós falarmos aqui. Esses dias eu conversava com um camarada. Ele me disse: não, para você interpretar a Torá, você tem que pegar o meu livro primeiro. Porque a interpretação correta é do meu livro para o livro de vocês, que é chamado de Antigo Testamento. Eu disse: negativo. Tudo que vir de novo tem que ser comparado com a base. Se a base diz que aquilo é pecado, que aquilo é maldição, aquilo é maldição. Nós não podemos acatar. Então, quer entender a vontade de Hashem é conhecer a Torá, que foi dada para o povo judeu, e os profetas que vieram, os profetas judaicos, os profetas judeus, que profetizaram simplesmente em cima da Torá.
Eu disse isso para ele, que tudo que você lê seja algo novo, que veio 4.000 anos depois. Pega esse algo novinho aí que veio e compare com o que diz a Bíblia. O que diz a Torá? Em 4.000 anos a Torá ensinou uma coisa, agora vem uma nova religião e distorce tudo. Negativo, eu disse para ele. Então a Torá, ela é a ferramenta que nos conecta com Deus. Se pecarmos, é simples. Basta pedirmos perdão para Hashem. A Torá nos limpa, essa é a grande verdade. O Salmo 119, verso 11 até o verso 13 nos diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Então a própria Torá, o próprio livro de Salmos, ele está falando para nós que a palavra do Eterno, a palavra de Hashem, ela nos purifica. E é assim que nós vamos cumprir a nossa missão, respondendo à pergunta: qual é o propósito da criação? Primeiro, Deus é o Criador. Ele administra todas as coisas. Ele é o Criador. Nós aprendemos isso em Bereshit capítulo 1, verso 1. O propósito de Deus, de acordo com Midrash, é habitar nessa terra. É fazer dessa terra a sua morada. E para isso, ele vai usar, já que ele criou o mundo, nós temos o segundo elemento, a criação da raça humana. Ele vai usar a sua criação para divulgar, para trazer a consciência divina na face da terra. E interessante que para a sua criação ele deu a Torá. A Torá traz Hashem para a terra. A Torá, quando praticada, traz Deus para a terra. E nós bem sabemos, e aqui não dá para nós nos aprofundarmos nesse tema, que Hashem, ele escolheu o povo de Israel para ser o sacerdote das nações. Então, se nós queremos aprender sobre Torá, se nós queremos aprender a vontade de Hashem, nós precisamos aprender com o povo de Israel, os nossos irmãos mais velhos. E as profecias messiânicas, elas nos dizem que a terra, ela vai se encher do conhecimento de Hashem. E o mundo vai servir o Deus de Israel. Quer que eu provo na Bíblia para você? Isaías 11:9. A terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Quer que eu provo para você que na era messiânica, quando o verdadeiro Messias vir, todos os povos, línguas, raças e nações, todos falarão a mesma língua. Porque assim está escrito em Sofonias 3:9. Porque então darei uma linguagem pura aos povos. Olha, para que todos invoquem o nome do Eterno, para que o sirvam com o mesmo entendimento, com o mesmo consenso. É um carimbo da era messiânica. Quando o Mashiach vir, essas coisas, por via de regras, vão acontecer. E é importante que isso não aconteceu ainda. E se isso não aconteceu, é porque o Mashiach verdadeiro não veio. E o Mashiach judaico, aquele que a Torá fala, aquele que os profetas falaram, Isaías, Jeremias, Daniel, Abacuque, Zacarias, Daniel, Malaquias, o Mashiach da Bíblia é bem diferente do Mashiach que inventaram nessa nova religião. O Mashiach, quando ele vier, de acordo com Ezequiel 37, algumas coisas precisam acontecer. Primeiro,
ele vai trazer os judeus de volta para a terra. Quando veio um aí, aconteceu o contrário. Os judeus, primeiro que nem estavam na terra, era uma minoria. E o pouco que estavam foram espalhados pelos 4 cantos da terra. Então, um que veio aí há alguns anos atrás não preencheu o texto bíblico. Não bate. Ponto 2. O Mashiach, quando vier, ele vai construir o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Quer que eu te provo isso? Ezequiel 37, verso 23 para baixo, diz que quando o rei Davi estiver reinando, uma referência do Mashiach, o templo vai ser colocado lá em Israel, em Jerusalém, para nunca mais ser destruído. E quando veio um aí candidato a Mashiach, quando ele veio, aconteceu o oposto da profecia. O templo foi destruído. E a profecia fala que quando o Mashiach vir, o templo vai ser construído para sempre. Então já não bate. Então nós precisamos entender a forma como Deus vai trazer a plenitude do seu propósito, que é habitar nessa terra. A plenitude, ela vai acontecer na era messiânica. E sabe o que vai acontecer na era messiânica? Percebemos aqui, pelo profeta Isaías, Sofonias, que de fato a terra vai encher do conhecimento de Hashem, cumprindo o propósito da criação, Deus habitar na terra. Todos vão falar a mesma língua. Agora veja bem, os camaradas falam que os judeus vão aceitar o fulano de tal no final. Não, porque no final os judeus vão aceitar o fulano porque hoje eles estão com o coração duro, porque o fulano falou, não sei o quê. E eu vou provar para você agora que no final as religiões vão falar assim: ai, o Deus da Bíblia sempre foi o Deus de Israel. E vou dizer mais, hein? Não serão os judeus que vão correr atrás aí de um tal evangelho, de maneira nenhuma. A Bíblia diz em Zacarias 8:23 que as nações vão procurar os judeus e vão reconhecer que eles sempre estiveram corretos. Zacarias 8:23. Olha a prova aqui. Assim diz o Eterno dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu. Tira a prova real, lê Zacarias 8:23, você acha que eu estou te enganando? Lê Zacarias 8:23, o texto diz: eles, esses homens das nações e dos países, pegarão nas vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias 8:23. Então, as profecias bíblicas, elas apontam para o propósito da criação. Deus criou esse mundo, chamado pelo Midrash de mundo inferior, para que ele habitasse nesse mundo. E aí nós temos os 3 elementos: o mundo, que ele criou com esse propósito de fazer dessa terra a morada dele; a raça humana, temos o povo de Israel, que, de modo resumido, são os propagadores, os que receberam a Torá; as demais nações, os Bnei Noah, toda a terra vai se encher do conhecimento de Hashem. E temos a Torá, que aqui nos une com Deus. E quando nós colocamos a Torá na prática, sem sombra de dúvida, nós, queridos, vamos trazer a consciência de Deus para a terra. E eu quero terminar dizendo que todos nós podemos trazer a consciência de Hashem para a terra. Os judeus e os Bnei Noah podem fazer isso. Eu termino dizendo uma parte do Midrash,
O corpo de Adão era da terra, mas sua alma veio do próprio Hashem do céu. É por isso que toda pessoa, tem a capacidade de se tornar um tzadik, um justo, pois nossas almas provêm da fonte da santidade, o próprio Deus. Então, nós podemos trazer a santidade de Deus, trazermos consciência de Deus para a terra, porque este é o propósito da criação. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe e te proteja.